Um milionário desperto. Você deseja se conscientizar de seus pensamentos, escolhê-los cuidadosamente e se divertir com isso, porque você é a obra-prima de sua própria vida. É o Michelangelo de sua própria vida. O Davi que você está esculpindo é você. E você faz isso com seus pensamentos. JOV Itália. Apresentação de Joe Peter. Olá, eu sou Peter Wink, ex-vice-presidente de marketing da Hypnotic Marketing Inc. Quero lhes dar as boas-vindas a este segmento de entrevista especial em The Ava Kennedy Millionaire. Quero apresentá-los a um convidado muito especial. Ele é autor de muitos best-sellers, inclusive A Chave, Limite Zero, Criando Riqueza e Prosperidade, O Fator de Atração, There's a Customer Born Every Minute, Hypnotic Breathing, Buoy in Trances, Life Smith Instruction Manual e seu último best-seller, Inspired Marketing. Ele também produziu vários programas de áudio e DVDs, inclusive The Missing Secret, The Power of Outrageous Marketing, e um livro e um programa totalmente novo chamados O Curso do Despertar. Foi entrevistado 2 vezes em Larry King, apareceu em The Big Deal with Donnie Deutsch, participou do famoso filme O Segredo, assim como de The Opus, The Leap, e Try It on Everything. Ele até mesmo possui um dos websites mais populares na internet, www.morfire.com. Então, quero apresentar o autor de best-sellers e homem que me orgulho de chamar de amigo, Dr. Joe Vitale. É ótimo ter você aqui, Joe. Joe, olá, Peter. Como está você? Peter, eu estou ótimo. E você? Joe, ótimo. Podemos começar. O que ser um milionário desperto significa para você? Peter, ok. Joe, você fala sobre o que chama de milionário desperto. Pode, por favor, explicar o que significa ser um milionário desperto? Joe, bem, a resposta curta é que significa não se preocupar com dinheiro. A resposta longa é estar em paz consigo mesmo e com suas finanças, realizando algo que faz diferença em sua vida, em sua comunidade e em seu mundo. Realmente tem tudo a ver com estar tranquilo e em paz, puro e livre em relação a dinheiro. Peter, você escreveu um livro chamado Adventus Within que, a propósito, é absolutamente fenomenal. De fato, gostaria que o promovesse mais. Provavelmente sou uma das poucas pessoas que teve a chance de lê-lo inteiro. Você fala sobre o que só posso descrever como uma das jornadas mais incríveis através da vida. Fale-me sobre seu passado, sobre como deixou de ser sem-teto e se tornou um autor de best-sellers financeiramente independente. A história de Joe, de sem-teto a milionário desperto. Joe, Peter, afinal de contas, de quanto tempo dispomos? Essa é uma história longa. Vou lhe apresentar a versão resumida. Nasci em Ohio. Trabalhei em ferrovia durante a maior parte da minha vida. Saí de Ohio quando passei a viver do seguro-desemprego, e fui para o Texas. Mas houve uma reviravolta fatídica e fiquei desempregado. Depois me tornei sem-teto durante algum tempo. Não falava sobre isso porque era constrangedor e traumático. Realmente fui para Houston e vivi na pobreza por uns 10 anos. Tive que trabalhar muito em mim mesmo. Muitas purificações de crenças e questões de autoestima estavam em jogo. Eu continuava querendo ser um autor. Continuava a me concentrar em ser um autor. Tive uma peça produzida em 1979. A maioria das pessoas não sabe disso. Da entrevista de Robert B. Vince. Na época, me conquistou um prêmio da University of Houston, mas não me fez ganhar dinheiro e logo voltei para as ruas. Isso não acontece da noite para o dia. Joe, tive muitos desapontamentos, enquanto continuava a ler livros sobre aperfeiçoamento pessoal e a trabalhar em mim mesmo, graças a Deus pelas bibliotecas, onde pude ler livros como The Magic of Believing e Pense em Riqueza. Começou a haver uma pequena mudança. Isso não acontece da noite para o dia, Peter. Tive que trabalhar muito nesse sentido durante uns 30 anos. Somente em 1984 tive meu primeiro livro publicado e, mesmo então, percebi que os editores não sabem vender livros.
Realmente tive que aprender sobre marketing e redação de publicidade e propaganda, porque o primeiro cliente que tive como profissional de marketing fui eu. Quando tornei meu primeiro livro bem-sucedido de um modo conservador, comecei a obter clientes e a me tornar conhecido em Houston. Estava indo bem, mas, quando surgiu a internet, comecei a repetir nela o que fizera em Houston. Isso me trouxe ainda mais clientes. Acho que um momento bastante decisivo foi quando surgiram os e-books, e dou total crédito a um homem chamado Mark Joyner, que me ajudou com meu primeiro e-book. Quando percebi quanto dinheiro os e-books podiam trazer, e comecei a ganhar muito dinheiro online, logo escrevi mais 17. Enquanto isso, comecei a contar a história sobre ser um profissional de marketing espiritual e como sempre usava abordagens de dentro para fora, não só no marketing como também em minha vida. Saindo do armário do medo, Joe, eu estava preocupado com isso. Achava que as pessoas ririam de mim. Acabei publicando um livro chamado Spiritual Marketing, que foi, por assim dizer, minha saída do armário como um milionário desperto, porque eu aplicava princípios espirituais aos negócios e o mundo dos negócios adorou isso. O livro se transformou em Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, e se tornou um best-seller na Amazon, motivo pelo qual acabei no filme O Segredo. De O Segredo, fui para Larry King e Donnie Deutsch e depois de Opus e Try on Everything, The Leap e outros filmes, além de fazer mais programas de TV, mais livros e assim por diante. Essa é a resposta longa. Então há a resposta curta porque todos me perguntam, como você deixou de ser sem-teto e se tornou milionário? Como deixou de ser um desconhecido e se tornou mundialmente famoso? Como deixou de ser um João Ninguém e apareceu em filmes e na TV? Bem, eu insisti em perseguir um sonho. Peter, interessante. Então, o sucesso da noite para o dia demorou 30 anos. Joe, quando olho para diferentes biografias e descubro pessoas que alcançaram o sucesso da noite para o dia, começo a dissecar e o que parece da noite para o dia frequentemente levou uns 20 anos. Eu aprendo devagar, por isso, no meu caso, demorou um pouco mais. Peter, quando se deu seu despertar? Despertar de ser vítima, Joe? Essa é uma pergunta maravilhosa. Houve muitos despertares em minha vida. Criei o curso do Despertar para ajudar as pessoas a entenderem que passamos por diferentes estágios na vida. O estágio em que fiquei parado e em que muita gente ainda está parada é o de vítima. Quando eu estava nas ruas, certamente me sentia uma vítima, e quando fui pobre durante 10 anos em Houston certamente me senti vítima, e essa é uma posição difícil porque é você contra o mundo. Você realmente se sente só, vulnerável, indefeso e desesperançado. Isso é um problema, mas realmente acho que meu despertar começou com livros como The Magic of Believing, Think and Grow Rich e todos os livros de autoajuda e psicologia que estava lendo. A biblioteca pública me dava livre acesso a eles, o que me fez despertar para a ideia de que realmente podia ter mais poder e mais controle sobre minha vida do que jamais tivera. Essas coisas me afetaram, me puseram em um caminho. Além disso, também acredito muito em treinamento. Até comecei meu próprio programa Miracles Coaching porque ter um treinador foi definitivamente decisivo em minha vida. Pude ver meu próprio sistema de crenças e depois tive alguém que acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Realmente acho que o treinamento é uma ferramenta crítica para a vida profissional de qualquer pessoa, e certamente foi uma mudança para mim. Peter, ouvindo você falar, lendo seus livros e várias histórias de pessoas que dizem que os pais foram em parte responsáveis por onde chegaram em suas vidas, fico curioso. Enquanto você crescia, quais eram seus pensamentos sobre dinheiro e como eles moldaram o início de sua vida? Eles tiveram influência? Joe, eles sempre tiveram influência. Isso é parte do que eu ensino às pessoas, que, enquanto cresce, você é programado por seus pais, pela sociedade, pelo sistema escolar, pelo governo, pela mídia, pela religião, por tudo. O que não é feito com nenhum tipo de intenção ou finalidade negativa, mas acontece quase de um modo inconsciente. Certamente também aconteceu comigo. Vi meu pai sustentando uma família de 4 pessoas.
Ele era o único que trabalhava, porque essa era a mentalidade da época. Ele chegava em casa estressado, mal-humorado e zangado, porque não conseguia pagar todas as contas. Passamos por períodos em que meus pais contavam quanto papel higiênico nós, crianças, podíamos usar, e ouvi conversas que indicavam que não havia, e nunca haveria, dinheiro suficiente. Então isso se tornou parte da minha programação. Não fui o único a ser programado dessa maneira. Todos nós passamos por isso. Provavelmente você passou. Os pais ouvem falar sobre carência e limitação e isso parece muito real para eles. Passam-no para crianças impressionáveis, como eu e você e, em alguns casos, levamos isso até a sepultura. Felizmente, há livros, programas de áudio, CDs e coisas que o ajudam a despertar. Esse é meu objetivo hoje. Estou tentando despertar as pessoas para o fato de que elas podem transcender todas as suas limitações, inclusive o tipo de programação financeira que eu tive, e muitas outras pessoas tiveram. Peter, estou feliz por ter podido assistir a essa espécie de pré-lançamento de seu curso do Despertar e ouvi-lo discutir um tema realmente profundo. De fato, esse é um dos temas mais profundos do qual já ouvi falar. Sobre como as pessoas ficam paralisadas numa mentalidade de vítima. Pode descrever como elas sabem se são vítimas? Como você se sentiu como vítima, e como isso funciona? Os sinais da mentalidade de vítima Joe. Sim, essa é uma ótima pergunta. O modo mais fácil de saber é, quando algo está dando errado em sua vida, quando parece que ela não está seguindo o rumo certo, há obstáculos no caminho, acidentes, problemas e dívidas, quem você culpa? Na maioria das vezes, culpa outra pessoa. Quando você tem mentalidade de vítima, não assume a responsabilidade. Toma algumas atitudes, mas não assume a total responsabilidade. Olha ao redor e diz: ah, se eu tenho esse problema, a culpa é do vizinho, do governo, do presidente, do meu chefe, da minha família, de meus pais por terem me criado assim. A culpa é deles. Você olha ao redor e aponta dedos. Quando faz isso, faz o papel de vítima. Faz esse papel sempre que acha que eles, sejam quem eles forem, estão contra você ou controlando o seu bem-estar, as regras e regulamentações da sua vida, controlando o sistema político. Sempre que você diz eles e aponta dedos, sempre que culpa e responsabiliza os outros, está claramente com mentalidade de vítima. Quero acrescentar que praticamente todos nós a temos. Podemos despertar em algum ponto e entrar no segundo, no terceiro ou até mesmo no quarto estágio, mas na maior parte do tempo temos mentalidade de vítima porque a grande maioria da humanidade parece se sentir vitimizada. Ouvimos isso na mídia, o que o reforça, ouvimos isso do governo, ouvimos isso não importa onde estejamos. Então, está por todos os lados ao nosso redor. Peter, se estou entendendo bem, e me corrija se não estiver, você está dizendo que sempre que culpamos algo fora de nós mesmos estamos no papel de vítima. Estamos agindo com mentalidade de vítima. Joe, sim, quando você está culpando, está sendo vítima. Você precisa assumir a responsabilidade. Digo às pessoas que, seja qual for o problema, isso não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. É uma frase importante e vou repeti-la porque realmente quero que fique gravada na mente das pessoas. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Responsabilidade leva poder Joe. Quando algo estiver dando errado e você tiver algum tipo de problema, pense que vivemos numa época de muito estresse, portanto não deve se punir e nem se sentir culpado. Mas aquilo está em suas mãos, na sua cara, e você tem que fazer algo a respeito. Digo para assumir a responsabilidade. Quando você a assume, deixa de ser vítima. Agora tem poder. Está assumindo o controle. Seguindo em frente. É isso que você quer fazer. Peter, isso é interessante, meu amigo. Eu o conheço há mais de 10 anos e tenho acompanhado sua jornada. Não sei se alguém a conhece melhor do que eu. É engraçado. Lembro-me de quando você dirigia um Saturno, depois foi um BMW personalizado e depois um exótico para nós.
Agora você está comprando todos os carros de celebridade em que consegue pôr as mãos. É inacreditável. Como suas finanças melhoraram? Foi algum tipo de mudança mental? As mudanças mentais começam com um salto de fé, Joe. Foi uma mudança mental, mas acho que começou mais com um salto de fé. Lembro-me de quando fui comprar o Saturn. Eu dirigia carros caindo aos pedaços. Os tipos de carros que deixam você nervoso achando que vão enguiçar. Eu me sentia uma vítima naqueles carros. Se enguiçassem, certamente me sentiria ainda mais vítima, porque teria que lutar para conseguir dinheiro para consertá-los. Lembro-me de que queria um carro que fosse confiável e isso foi útil, porque estabeleci uma intenção. Acredito muito em estabelecer intenções. Escrevi sobre isso em meu livro Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, que me levou a um papel no filme O Segredo. Estabeleça uma intenção, Joe. Então, estabeleci a intenção de ter um carro confiável, seguro e barato. Não importava se ele seria bonito, queria que fosse, mas essa não era a principal prioridade. Era a segurança. Depois vinha a confiabilidade. Comecei a procurar carros e a ler sobre o novo Saturn, que estava sendo lançado na época. Foi muito tempo atrás, em Houston. Fui a uma concessionária e fiquei nervoso por alguns motivos. Um deles foi que eu já havia sido vendedor de carros. Sabia que os vendedores eram treinados para mentir e manipular as pessoas, e eu odiava isso. Aprendi muito sobre psicologia humana. Aprendi muito sobre como as concessionárias de carros usados tradicionais podem ser, por isso fiquei nervoso ao ir à concessionária da Saturn. Também fiquei nervoso porque não tinha crédito nem dinheiro. Fui lá porque tive um treinador que me incentivou, dizendo: você devia ir lá e comprar o tipo de carro que quer, ou pelo menos tentar. Vá lá e veja o que acontece. Então, a primeira coisa que fiz foi estabelecer uma intenção. Realize uma ação inspirada e depois deixe para lá, Joe. A segunda coisa que fiz foi agir. Lembro-me de ter ido à concessionária e visto aquele belo Saturn dourado. Era um cupê esportivo e me apaixonei por ele. Quis saber algumas coisas. O carro tinha toca-fitas? Isso era importante para mim naquela época. E o fato de o carro ter um toca-fitas comprova que foi há muito tempo. Peter, não era um de 8 faixas? Joe, não. Peter, ok, então o carro tinha toca-fitas. Joe, não chegou a ser no tempo dos 8 faixas, mas foi no dos toca-fitas. Aquilo era importante, porque eu estava trabalhando em mim mesmo. Sempre que dirigia, ouvia as fitas de Nidhingari Conan que conseguia encontrar, portanto precisava saber que poderia ouvi-las e programar minha mente para o sucesso. Estava trabalhando nisso. Bem, o carro tinha toca-fitas. Respirei profundamente e preenchi os formulários para ver se teria o financiamento aprovado, e tive. A concessionária queria que eu fizesse um depósito de reserva e eu estava tão nervoso e inseguro que não lhes daria nem $1. O vendedor disse: bem, o carro pode ser vendido. Por mim, tudo bem. Só vou lhe entregar o requerimento. Telefone-me se o financiamento for aprovado. E fui embora. Saí e fui tocar música com uns amigos. Esqueci-me totalmente daquilo até mais tarde, naquele dia, quando recebi um telefonema dizendo: o financiamento foi aprovado. Tem certeza de que está falando com a pessoa certa? Realmente diz Joe Vitale no requerimento? Realmente diz aprovado? Gaguejei. Sim, ele respondeu. Comprei o carro, que foi o meu primeiro novo. Lembro-me de que, enquanto me afastava dirigindo, pensei: tenho dinheiro para pagar uma prestação. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a segunda. Pelo que me lembro, teria que pagar aquele carro durante uns 4 anos. Então, fui embora. Veja os princípios aqui. Estabeleci intenção de ter aquele carro. Ainda não acreditava que o teria, mas tive um treinador que acreditou em mim, por isso estabeleci uma intenção. Fui encorajado por ele e agi.
Fiz tudo o que me pediram para fazer e depois deixei para lá. Isso tudo faz parte do que ensino. E realmente comprei o carro. Acredite mesmo se não estiver totalmente pronto, Joe. Agora, o engraçado nisso tudo é que todos os meses, quando a conta chegava, eu olhava para ela e pensava: não tenho dinheiro suficiente. Contudo, sempre a pagava. Nesse caso em particular, a mudança mental a que você se refere teve muito a ver com fé. Quando acreditei e agi, as coisas começaram a dar certo. Alguns anos depois, me cansei do Saturno e o troquei por um Saturno novo. Foi bem mais fácil comprar o segundo Saturno, porque meu crédito era bom. Eu já tinha um Saturno, era um cliente da Saturn. Só para constar, as concessionárias da Saturn não são como as concessionárias de carros usados. Os carros são ótimos, as pessoas e as organizações de serviços são maravilhosas, mas em certo ponto era hora de eu dar um salto para frente. A resposta para sua pergunta teve muito a ver com ter intenção e fé, mesmo quando senti internamente que não estava totalmente pronto. O que é uma intenção? Peter, muito interessante. Você continua a usar a palavra intenção. Sim. Peter, isso é realmente interessante. Você e eu sabemos o que é uma intenção. Falamos sobre isso o tempo todo. Li a esse respeito em todos os seus livros, mas seus atuais leitores provavelmente não sabem do que você está falando. Pode lhes dizer rapidamente o que é uma intenção? Joe, adoro intenções e falar sobre elas. Um dia assisti ao programa da Oprah. Não assisto muito, mas por acaso vi e foi um daqueles momentos sincrônicos em que ela disse: a intenção governa o mundo. Gosto da Oprah. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. A intenção é uma declaração de como você quer que as coisas sejam. É um pouco como um objetivo, mas mais claro do que um objetivo. Gosto de objetivos e de estabelecê-los, mas geralmente eles são motivados pelo ego. Já falamos tanto sobre objetivos que eles perderam um pouco de seu encanto. Falo sobre intenção porque parece muito mais poderoso do que estabelecer objetivos. As intenções são declaradas mais ou menos assim: pretendo receber $5.000 de uma renda inesperada nos próximos 30 dias, pretendo obter mais 30 clientes nos próximos 6 meses, pretendo publicar meu livro. Como você pode ver, há muita energia e foco aqui. Há muita convicção em sua voz quando você diz pretendo. Quando você afirma uma intenção dessa maneira, está fazendo algumas coisas. Alinhe sua mente e seu corpo na mesma direção, Joe. A primeira coisa que está fazendo é realinhar seu corpo e sua mente na mesma direção. Seu corpo e sua mente podem ir em direções diferentes. Nós temos subpersonalidades. Nosso corpo pode querer fazer uma coisa enquanto nossa mente consciente quer fazer outra. Eu costumava descrever isso dizendo que, se você entrasse em uma biblioteca pública sem ter a menor ideia do tipo de livro que estava procurando, andaria a esmo por todo o lugar. Mas se você entrasse na biblioteca pública e dissesse: estou procurando o livro de Joe Vitale, a chave, iria direto para a seção e o livro certo. Não perderia tempo e energia. Saberia claramente qual era a sua direção, seu foco e sua intenção. Portanto, quando você afirma uma intenção, seu consciente, seu inconsciente e todos os seus sistemas físicos vão na mesma direção e algo mágico acontece. Isso é algo que o milionário desperto saberia. O que acontece é que você envia um sinal para o universo e ele se rearranja para tornar sua intenção realidade. O universo responde ao seu claro sinal, Joe. De repente, você receberá um telefonema de alguém que não conhecia. Subitamente encontrará alguém, um total estranho, em uma cafeteria, uma livraria ou um seminário. Você terá uma ideia de fazer algo, abrir um negócio, escrever um livro, ir a um seminário. Independentemente de qual seja, sua intenção enviará um sinal para o universo em um nível magnético. Algumas pessoas conhecem a lei da atração, outras não, mas a ideia básica é a de que o que quer que você esteja sentindo internamente com honestidade atrairá a luz da experiência externa. Portanto, a intenção é muito poderosa.
Atua em múltiplas camadas e por isso aconselho as pessoas a terem intenções todos os dias, se não todas as horas. Por exemplo, as pessoas podem ler e dizer: o que eu pretendo obter disto? O que quero obter do milionário desperto? Você estabelece uma intenção e, adivinhe, a realiza, porque direcionou sua mente para seguir um alerta de radar. Buscar isso. A intenção é incrivelmente poderosa. Examine suas crenças limitadoras sobre dinheiro, Peter. Agora quero ir um pouco para Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, seu best-seller. Você fala sobre haver outro modo de viver financeiramente. Tudo está centrado em suas crenças atuais sobre o dinheiro e como elas devem ser alteradas para haver uma mudança duradoura. Você pode explicar como as pessoas podem saber se elas têm crenças limitadoras sobre o dinheiro? Joe, o modo mais fácil é se perguntar: você tem dinheiro ou não? A maioria das pessoas dirá que não, e a primeira mudança mental que precisam fazer é perceber que de fato tem. Realmente tem um pouco de dinheiro, algum tipo de transporte, casa ou apartamento para viver, um teto sobre suas cabeças, roupas, emprego, renda ou seguro-desemprego. Tudo isso conta como dinheiro, e se elas o desprezam provavelmente partem de uma mentalidade de carência e limitação. Partem de uma mentalidade de vítima, enquanto o milionário desperto parte de uma mentalidade de abundância. Essa pessoa olha ao redor e percebe: em primeiro lugar, eu posso querer mais, mas de fato tenho bastante. Posso querer um carro maior, melhor ou mais rápido, uma casa maior ou mais luxuosa, um trabalho mais lucrativo, ter meu próprio negócio e várias coisas. Mas o milionário desperto de fato percebe: estou me saindo bem. Realmente sou rico, estou bem, e se sente grato por isso. Os milionários despertos são felizes agora, mesmo querendo mais. Purifique as crenças limitadoras ou conflitantes. Peter estava lendo seu livro A Chave, e você passa grande parte do tempo discutindo o conceito de purificar. Pode explicar o que isso significa e se é parte de se tornar desperto? Joe, bem, adoro essa pergunta porque esse é um tema muito importante, do qual acho que as pessoas não estão falando. Há muitos livros e seminários de autoajuda, e todos os tipos de ferramentas e recursos disponíveis. Mas, enquanto as pessoas não se purificarem internamente, não realizarão os próprios sonhos ou, pelo menos, não todos eles. Algumas coisas serão mais fáceis, dependendo se existem bloqueios internos ou não. É isso que você tem que purificar ou limpar. Meu melhor modo de explicar como isso funciona é pedindo às pessoas para pensarem em 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, e nas resoluções de ano novo que provavelmente tomaram. A maioria não diz coisas como vou começar a usar heroína amanhã. São muito bem intencionadas em suas resoluções de ano novo. Querem ir à academia 3 vezes por semana, começar a namorar mais, procurar outro emprego, fazer algo saudável e positivo para si mesmas. Bem, por que elas não dão continuidade a nada disso? O que acontece no dia 3 ou 7 de janeiro, às vezes no dia seguinte ou na mesma tarde? Elas se esquecem de suas intenções. Por quê? Em um nível consciente, tiveram intenções muito positivas: vou me exercitar mais. Em um nível inconsciente, tiveram intenções conflitantes que as impediram de se exercitar mais, e o sistema operacional mais poderoso do corpo é a mente inconsciente. Nesta entrevista, temos nos concentrado no dinheiro. Muita gente diz que quer mais dinheiro e se concentra nisso. Estabelece objetivos. Pode até mesmo estabelecer intenções de ter mais dinheiro. Por que não o tem? Inconscientemente, tem crenças conflitantes, como o dinheiro é ruim, o dinheiro é diabólico, o dinheiro me tornará ganancioso, as pessoas ricas são snobs, as corporações muito ricas não fazem nada além de prejudicar a humanidade. Crenças não são fatos, tudo isso são crenças, crenças negativas. Não são fatos, são opiniões, crenças. Crenças negativas, que, internamente, impedem que o dinheiro entre em suas vidas. Peter, então as pessoas tendem a achar que o dinheiro é a origem do mal, podem estar carregando esse conceito e têm que purificá-lo totalmente.
É isso que está dizendo? Dou, sim. O dinheiro em si mesmo é neutro, é papel e moeda. Aprendi que o dinheiro pode fazer uma enorme diferença em sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, na de sua família e de seus amigos, em sua comunidade e no próprio mundo. O dinheiro é uma ferramenta poderosa e útil, mas nós lhe damos significado e, se você achar que ele é ruim e diabólico, não o desejará. Você pode dizer conscientemente, durante todo o dia, que o deseja, candidatar-se a empregos e abrir novos negócios, mas ainda o afastará, porque acha que ele é ruim. É isso que você tem que purificar. Peter, pode dar um exemplo de sua própria vida de alguma crença que tinha sobre o dinheiro? Como exatamente se livrou dela? Como se livrar de uma crença do passado? Joe, você quer ir fundo? Peter, muito fundo. Escassez é uma crença de vítima, Joe. Gosto do desafio que você me lançou. Ok. Em primeiro lugar, as pessoas acham que falta dinheiro, que não há o suficiente dele em circulação, que há escassez. Esse é um pensamento de vítima. O milionário desperto não o tem. Ele sabe que há dinheiro mais do que suficiente para todos. Há abundância. Durante um longo tempo, fui como todas as outras pessoas, achando que havia escassez. Por esse motivo, durante um longo tempo achei que quanto mais dinheiro eu gastasse, menos teria, e isso parecia real para mim. Essa é a natureza das crenças. Você nem mesmo sabe que isso é uma crença. Parece realidade. Você olha ao redor e pensa, bem, acabei de gastar esse dinheiro, então, obviamente, não o tenho mais. Ele se foi. Parece que isso é verdade, que você chegou a um beco sem saída. Você pensa, essa é a minha realidade, é assim que funciona, mas é uma crença. Quando finalmente parei, porque tive um treinador que me encorajou a parar e examinar minhas crenças, examinei-a e comecei a questioná-la. Percebi que era um julgamento sobre minha vida, minha renda, dinheiro e riqueza. Não era necessariamente um fato. Parecia um fato porque eu acreditava sem questionar, e é assim que a maioria das pessoas opera. Questione suas crenças, Dou. Temos crenças que nunca questionamos, e elas surgem em nossa vida como a realidade que atraímos. Finalmente, questionei a premissa e perguntei, é verdade que quanto mais dinheiro eu gasto, menos dinheiro tenho? A princípio respondi que sim. Era o que parecia. Então fui mais fundo. Perguntei, você acredita nisso? E pensei bem, esse sempre foi o caso. Sempre foi em todo o meu passado. Sempre que eu gastava dinheiro, ele se ia. Não havia mais. Então, indaguei, ok, acredito que o passado será igual ao futuro. Isso me fez parar, porque percebi que uma crença do passado não tem necessariamente que ser uma crença do futuro. Ela podia mudar. Faça uma nova escolha, Joe. Bem, isso interrompeu meu padrão de pensamento. Naquele momento, tive escolha. Examinei tudo aquilo, no que eu preferiria acreditar se pudesse acreditar no que quisesse. Estou começando a me sentir mais poderoso agora. Não sou mais uma vítima. Se pudesse escolher, o que preferiria? Pensei, preferiria a crença de que quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro recebo. Anotei, pensando isso é bom, e comecei a senti-lo em meu corpo. Sentei-me ereto, senti mais energia e entusiasmo, provavelmente sorri mais e meus olhos brilharam. Peter, espere, você diz, quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro recebo. Acho que é um conceito difícil de se entender. Joe, sim, é um conceito difícil quando você ainda acredita que quanto mais dinheiro gasta, menos dinheiro tem. Peter, então, essa é em si uma crença limitadora. Mude a crença, mude a realidade, Joe, totalmente. Trata-se de uma das ferramentas mais poderosas. As pessoas deviam começar a ouvir o milionário desperto, porque a única coisa que impede que elas atraiam dinheiro, milhões, riqueza, seja o que for, é uma crença. Só isso. Uma crença. Se você muda a crença, muda a realidade.
Se você muda suas crenças negativas sobre dinheiro, começa a atrair dinheiro. É simples e profundo assim. Peter, certo, estamos falando sobre atrair dinheiro, mas agora vou lhe fazer uma pergunta difícil, Mr. Fire 1. Joe, vá em frente. A lei da atração é somente o começo, Peter. No filme O Segredo, seu personagem faz uma afirmação realmente corajosa, que citarei. Eu anotei para não me esquecer. O universo gosta de velocidade. Quando a oportunidade chegar, quando o impulso chegar, quando a cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Esse é o seu trabalho e tudo o que tem que fazer. Pode explicar por um minuto por que agir é tão importante para se tornar um milionário desperto? De fato, se estou bem lembrado, você foi o único mestre de O Segredo que apareceu em Larry King Live e falou corajosamente, a lei da atração é somente o começo. Há muito mais nisso. O que exatamente você quis dizer? Joe, bem, acho que quis dizer o que disse. Em primeiro lugar, a lei da atração é um começo. O Segredo, tanto o filme quanto o livro, e até mesmo meus próprios livros, como Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, simplesmente apresentam a ideia da lei da atração. Não a explicam em profundidade, não a esclarecem o suficiente para você ser capaz de sair no universo e realmente trabalhar com ele. É por isso que alguns a criticam. Muita gente segue a lei da atração tal como aprendeu em Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração ou em O Segredo e diz que não funciona. A verdade, e esse é o nível de pós-graduação na lei da atração, é que ela funciona, sempre funciona, como a lei da gravidade. A lei da atração é definitiva. É uma lei universal, mas funciona em um nível inconsciente. O que você atrai se baseia no que você acredita inconscientemente, não no que afirma ou acredita conscientemente. Essa é a grande diferença-chave. Duas partes, a sua e a do universo Joe. A outra parte, a primeira parte que você citou, é sobre agir, e isso é de fundamental importância. Muita gente não está agindo. Está sentada, visualizando, meditando, dando-se as mãos e cantarolando, imaginando que o novo carro, os milhões e a abundância surgirão, mas não surgem. Não surgem porque elas não fizeram nada. Manifestar algo, tornar-se um milionário desperto ou o que você deseja depende de cocriação. Você tem que fazer a sua parte. O universo e o resto do mundo farão a parte dele se você fizer a sua. Esse é outro elemento. O universo gosta de velocidade ou, há outro elemento. As pessoas me perguntam como sou tão prolífico e produtivo. Escrevi mais de 50 livros e todos os tipos de artigos, produzi DVDs e programas de áudio, apareci em filmes, tenho muitos projetos em andamento, faço seminários e palestras e as pessoas me perguntam se alguma hora eu durmo. Como faço tudo isso? Há um grande segredo, e o milionário desperto o conheceria. Quando você recebe uma ideia para um produto, um serviço, um negócio, o que for, isso é uma dádiva. Uma dádiva do divino. De Deus, se preferir. É uma dádiva do universo. Independentemente de a quem você atribui, é uma dádiva. Eu a trato com respeito. Percebo que a recebi e que outras pessoas podem tê-la recebido ao mesmo tempo. É assim que o universo parece funcionar, e meu trabalho é agir o melhor possível, de acordo com tudo isso, nesse exato momento, por dois motivos. O segredo é agir agora, Joe. O primeiro motivo é que, quando uma ideia vem, traz com ela uma sensação de exuberância. Você fica empolgado. Entusiasmado. Diz, ah, meu Deus, tive uma ideia. Uma luz se acende. Você sente a eletricidade. Quer agir agora, porque pode usar essa energia para implementar a ideia. Esse é um grande segredo. O que a maioria das pessoas faz? Anotam a ideia e dizem que pensarão sobre ela na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, a escrevem em seu livro de ideias. Frequentemente, eu diria que em 99,9% das vezes, nunca mais pensam nela, e se realmente pensam não têm mais energia para implementá-la.
ela se foi. A energia vem quando a ideia vem. Portanto, sempre que posso, paro e ajo imediatamente. Se você não fizer, outra pessoa fará, Joe. Há outro motivo para agir agora. Aprendi que não importa quem me enviou essa dádiva, se foi o divino, o universo ou minha mente inconsciente, também a enviou para pelo menos outras 5 ou 6 pessoas. Isso ocorre porque o universo aprendeu que nem todos implementarão a mesma ideia. Para se resguardar um pouco, o universo dá a ideia para 5 ou 6 pessoas, assim, a primeira a implementá-la ganhará milhões. O milionário desperto sabe que tem que agir. Você tem que agir agora, fazer isso imediatamente, porque, se não o fizer, outra pessoa o fará. Isso não é ruim, porque você pode estar atrás no jogo e ainda ganhar dinheiro com ele. Contudo, tradicionalmente, no marketing, e entendo um bocado de marketing, o primeiro a entrar no mercado é quem ganha mais dinheiro e fama. Todos esses são motivos para a cocriação, e você tem que entender os níveis mais profundos de como isso funciona para manifestar qualquer coisa. O primeiro a agir ganha dinheiro, Peter. Eu não planejava lhe pedir isso, mas já que você tocou no assunto, conte a história do DVD sobre o qual alguém lhe perguntou e que você já estava produzindo nos fundos de casa. Não me lembro de todos os detalhes, mas sei que pode contá-la realmente bem. Tem uma ligação direta com a lei da atração, com ganhar dinheiro e como você acabou lucrando muito. Alguém estava falando sobre isso, mas você estava fazendo. E, se me lembro bem, fez rapidamente. Colocou no mercado em uma questão de horas, de dias. Conte-nos sobre isso. Joe, estou surpreso com sua memória. Você se lembra de todas essas coisas, não é? Em primeiro lugar, está absolutamente certo. Certa vez, tive ideia para um DVD, sentei-me, discuti-a com um amigo e resolvemos, vamos fazer isso logo. Ele veio à minha casa, fomos para o quintal dos fundos e criamos um DVD chamado Subliminal Manifestation, e essa gravação em particular foi chamada Attracting Wealth. Peter, essa ideia surgiu de modo inesperado? Joe, totalmente. Peter, certo. Joe, é assim que as ideias surgem. Pela graça divina. A fonte de inspiração as entrega, e você diz, obrigado por trazê-las. Peter, o motivo para estar enfatizando isso é que todos nós temos ideias. Provavelmente tenho centenas delas por dia e não faço nada a respeito. Joe, bem, você está perdendo milhões ao ignorá-las. Peter, é verdade. Joe, então, sim, tive uma ideia e convidei um amigo para ir à minha casa. Nós nos sentamos em um banco no quintal dos fundos, debaixo de algumas árvores, num dia quente e ensolarado do Texas. Ele ligou uma câmera de vídeo e nós filmamos o DVD. A filmagem demorou 2 horas. Portanto, o tempo que se passou desde que tive a ideia, meu amigo chegou à minha casa, filmamos o DVD e começamos a produzir uma cópia para colocar em um website provavelmente em 24 horas. Enquanto estávamos ali filmando, e esse é o ponto forte da história a que você se refere, outra pessoa teve a mesma ideia. Ela me telefonou, mas não conseguiu falar comigo porque eu estava no quintal dos fundos filmando. Então, a chamada foi para o meu correio de voz. Quando fui ver minhas mensagens, já tínhamos terminado nosso produto. Tínhamos terminado o DVD Subliminal Manifestation Attract Wealth. Qual era o motivo do telefonema? Um amigo teve a ideia de fazer um DVD de manifestação subliminar sobre como atrair riqueza usando princípios da hipnose. Peter, literalmente, ele telefonou para falar sobre o que você estava fazendo, e você já havia terminado. Joe, exatamente. Peter, uau! Joe, há algumas lições aqui. A primeira é que, quando as ideias surgem, outras pessoas as têm. A segunda é que, se você não se apressar, outra pessoa agirá antes de você e ganhará dinheiro com isso. Nesse caso em particular, eu e meu parceiro é que ganhamos dinheiro. Os milionários despertos correm com suas ideias, Peter. Estou sentado aqui, pasmo. Colocar um produto no mercado em 24 horas é, em si, notável.
Mas a ideia de que você teve uma inspiração divina e a seguiu, deixou para lá, estabeleceu a intenção de vender imediatamente e ganhar dinheiro está ligada a tudo sobre o que estamos falando. Joe, esse é o meu lema. É assim que trabalho hoje em dia. Quando uma ideia surge, ajo muito rapidamente. Como sou voltado principalmente para a internet, muitas vezes consigo criar um website em 24 horas. Houve ocasiões em que acordei de manhã, tive uma ideia, passei para o papel, criei o website. Naquela mesma noite, estava dizendo às pessoas em minha lista: "Ei, tenho uma nova ideia. Vocês podem comprá-la aí." Aprendi que o milionário desperto está atento a ideias e ao fato de que, quando elas surgem, é preciso agir. Esses são elementos importantes que a maioria das pessoas não conhecem e, se conhecem, não partem para a ação, o que é outra coisa que o milionário desperto faria: agir. Você deve colocar essas coisas em prática para atrair riqueza para a sua vida. A lei da atração não é suficiente, Peter. Então, basicamente, a lei da atração em si não é suficiente. Você tem que agir. Basicamente, as coisas que estamos atraindo para nós já existem. Como agora estamos abertos, deixando para lá, emitindo energia, estamos apenas despertando para elas. Em outras palavras, estamos vendo pela primeira vez coisas que sempre existiram, mas agora que mudamos nossas mentes, as observamos de um ponto de vista diferente? É basicamente isso? É como quando alguém lhe pede para dizer o nome de tudo que é marrom em uma sala e você não teria notado essas coisas se não lhe fosse sugerido que se concentrasse nelas. Estou atraindo isso, ou isso sempre esteve ali? O milionário desperto vê oportunidades em toda a parte. Joe, rapaz, esse é um exemplo fantástico. Você está simplesmente se tornando consciente disso. Tudo já estava ali. O milionário desperta, olha ao redor e vê oportunidades em toda a parte. Peter, então, há milhões de oportunidades ao nosso redor. Elas estão aqui. Só temos que nos sintonizar com elas. Joe, na verdade, se olhar atentamente, há bilhões, mas primeiro estou passando apenas a ideia de milhões. Peter, logo vamos chegar a essa questão de bilionário versus milionário. Joe, certo. Sua riqueza está escondida sob seu medo, Peter. Uma das coisas que realmente me fascina em você é que é multifacetado. Aprecia marketing, espiritualidade e carros. Essas são coisas diferentes. Gostaria de saber se pode nos dizer como a ação inspirado tornou ao mesmo tempo um gênio do marketing e um autor de best-sellers. Sua história sobre como preencheu essa lacuna é incrível. Muita gente olha para Joe Vitale e diz: "Ah, ele é um homem de marketing." Outros dizem: "Ele é um guru da lei da atração." Mas você teve que se tornar um gênio do marketing para pôr no mercado seus livros sobre espiritualidade. Primeiro você foi espiritual, mas realizou essa ação incrivelmente inspirada para preencher a lacuna e transmitir sua mensagem. Pode explicar esse processo por 1 ou 2 minutos? O que estava pensando quando não conseguiu vender seu primeiro livro? Em que ponto houve essa mudança? Naquela época você não era um homem de marketing, certo? Joe, acho que a maior resposta que você procura aqui, e sobre a qual as pessoas poderiam refletir mais, é que enfrentei meus medos. Eu os enfrentei. Acabei dizendo às pessoas que a riqueza que procuraram provavelmente estava sob o que temiam. Tenho que repetir isso, porque é surpreendente. Profundo. A riqueza e os milhões que você procura neste momento estão escondidos sob o que teme. Isso é profundo. Eu lhe darei um rápido exemplo. Já mencionei que um dos meus livros foi Spiritual Marketing, que mais tarde se tornou Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração. Escrevi Spiritual Marketing como uma combinação do meu princípio espiritual com o de milagres. Foi uma introdução ao processo de 5 passos para atrair tudo o que você deseja, e eu o escrevi apenas para minha irmã. Por que eu escrevi apenas para ela? Sou muito próximo da minha irmã. Ela estava vivendo de seguro-desemprego, com os filhos doentes e o marido sem trabalhar. Eu me sentia mal por ela.
Minha irmã morava a 3.218 quilômetros de distância e eu não podia vê-la regularmente. Pensei, deixe-me ir em frente, escrever este livrinho e enviar para ela. Foi o que fiz. Eu o escrevi, enviei para ela e isso fez diferença. Minha irmã deixou de viver de seguro-desemprego, seu marido está trabalhando, todos os seus filhos se formaram na escola secundária e foram para a universidade. Neste momento ela está se saindo muito bem. Com o passar do tempo, dei meu livrinho para mais uma ou duas pessoas, sempre que me sentia seguro. Por que fazia isso somente quando me sentia seguro? Porque eu representava a American Marketing Association, e a Nightingale Conan produziram um dos meus programas. Tinha medo. Estava preocupado com o que eles pensariam, estava preocupado com a minha própria lista de distribuição. O que meus clientes pensariam se eu aparecesse com um livro chamado Spiritual Marketing? Eles se espantariam porque eu estava falando sobre o mundo metafísico em vez de sobre o mundo do marketing. Ou talvez alguns gostassem de me ouvir falar sobre o mundo místico, mas detestassem me ouvir falando sobre o mundo do marketing. Parecia que eu só tinha a perder. Contudo, finalmente enfrentei meus medos, graças a Bob Proctor, que me deixou sem graça na frente de 250 pessoas em um de seus eventos, quando ergueu meu livro e disse: Joe escreveu Spiritual Marketing, que todos vocês vão querer. Percebi que as pessoas realmente o quiseram. Elas me cercaram. Queriam o livro. Eu o publiquei rapidamente, e o livro logo se tornou um best-seller na Amazon, 2 vezes. O New York Times escreveu sobre ele. Mais tarde, Spiritual Marketing se tornou Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, quando um grande editor o pegou e mudou o título. Enfrentando meus medos, toda uma carreira nova se abriu para mim. Devido a Spiritual Marketing, que se tornou Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, ganhei um papel em O Segredo e todos aqueles outros filmes. Então, surgiram muitas oportunidades, mas elas não teriam surgido se eu tivesse ficado sentado em um canto, debaixo de um cobertor, dizendo, sou apenas um homem de marketing. Nunca poderei dizer às pessoas o que realmente gosto de fazer, que é marketing espiritual. Nunca poderei lhes falar sobre ser um milionário desperto. Qual seria a repercussão disso? Eu tinha medo. Quando finalmente enfrentei meus temores, o dinheiro chegou. A abundância, a fama e a fortuna chegaram. Enfrente seus medos e você atrairá riqueza. Aplique os 5 passos de O Fator de Atração aos problemas financeiros. Peter, se alguém tiver graves problemas financeiros, qual é a primeira coisa que deve fazer e por quê? Joe, a primeira coisa que deve fazer é estabelecer uma intenção sobre o dinheiro que deseja e ser o mais específico possível. Recentemente, soube de um bilionário que ganhou muito dinheiro estabelecendo a intenção sobre o que queria. Mas apenas dizer dinheiro não era claro o suficiente. Ele queria dinheiro, mas isso não é específico. Ele examinou a lista das 500 pessoas mais ricas do mundo, da Forbes, olhou para o último nome, viu quanto ganhou e disse, tudo que eu tenho que fazer para estar na lista da Forbes é ganhar $1 a mais do que essa pessoa. A primeira coisa a fazer é estabelecer uma intenção muito clara, definitiva, concreta e mensurável. A segunda é notar o que surge. Em outras palavras, pode surgir, como isso é possível? Como eu faço isso? Eu mereço esse tipo de riqueza, essa riqueza realmente me fará mal. Tudo isso são crenças, e essas e outras crenças que surjam têm que ser purificadas. Falo sobre isso em O Curso do Despertar, que purificar é a primeira coisa que você tem que fazer. Às vezes você precisa de um treinador em milagres para fazê-lo, às vezes pode fazê-lo sozinho. Mas tem que examinar suas crenças e livrar-se delas para tornar-se um milionário desperto. A terceira coisa que você tem que fazer é agir. Já falamos sobre isso. Você tem que agir quando uma ideia surge, quando tiver o impulso de fazer algo, haja. Haja destemidamente, porque, como já mencionamos, provavelmente a riqueza está onde o medo está. O poder do treinamento. Peter, Joe, quero mudar de assunto por um segundo. Sei que você é um grande fã do treinamento.
Dirige sua própria organização, Miracles Coaching, ensinando as pessoas a atrair dinheiro e milagres para suas vidas. Pode explicar um pouco como você usou o treinamento em sua vida? Por que o recomenda tanto? Joe, o treinamento é a coisa mais poderosa em que posso pensar que me ajudou a mudar de vida. Falei sobre isso em meu livro Criando Riqueza e Prosperidade, O Fator de Atração. Tive um treinador, durante uns 10 anos, com quem me encontrava em uma base regular, e ele sozinho me ajudou a descobrir e mudar minhas crenças. Isso me ajudou a passar por coisas, como a pobreza. De pobre, passei a ter dinheiro e a ser muito bem-sucedido porque tive alguém que acreditou em mim, me encorajou, me tornou responsável, não me julgou e me amou mesmo enquanto procurávamos as crenças que estavam me limitando. Deu tão certo que, em um momento posterior, quando encontrei um grupo de treinadores que já trabalhavam com um de meus programas, o Executive Mentoring, eles me perguntaram se eu gostaria de ter outro programa, e respondi, sim, sempre quis o Miracles Coaching. As pessoas que o ministrariam teriam que ser treinadas por mim porque, após 10 anos trabalhando com meu próprio treinador, eu sabia o que pedir e qual tinha que ser a mentalidade dos treinadores. Sabia com que frequência as pessoas tinham que se encontrar, portanto criei o programa Miracles Coaching para ajudá-las, assim como meu treinador foi o primeiro a me ajudar. Ter na vida um treinador em milagres foi claramente o que me ajudou a purificar minhas crenças para me tornar um milionário desperto. A chave é dar as boas-vindas ao dinheiro em sua vida, Peter. Quanto o pensamento positivo é importante para a riqueza. Posso ter pensamentos negativos e ainda assim me tornar um milionário desperto? Ouve-se falar muito em pensamento positivo, mas conheço várias pessoas negativas e queixosas que se tornaram ricas. Você pode falar por 1 ou 2 minutos sobre isso? Joe, bem, na verdade, essa é uma pergunta muito curiosa e abre esse diálogo. A verdade é que você pode se tornar um multimilionário com qualquer tipo de sistema de crenças, positivo ou negativo. Tudo é uma questão de você dar boas-vindas ao dinheiro em sua vida. Se der, poderá ser muito negativo e atrair dinheiro, ou ser muito positivo e atrair dinheiro. Acho que você será um ser humano mais feliz, saudável e equilibrado, e contribuirá mais para o mundo, se for positivo em relação à sua vida e suas contribuições. Isso ilustra algo muito importante. Independentemente de associar o dinheiro ao bem ou ao mal, você está errado em ambos os casos. Você pode ter a mentalidade que quiser, desde que claramente dê boas-vindas ao dinheiro em sua vida. Você pode ter dinheiro seja qual for seu sistema de crenças ou sua personalidade. Dar abre o coração para receber e é essencial para atrair dinheiro, Peter. Qual é a importância de dar? Joe, acho que dar é um segredo para atrair grande riqueza. As religiões falam sobre isso. Por exemplo, algumas lhe pedem para dar 10% de sua renda. Quando ouvi falar nisso pela primeira vez, fiquei muito desconfiado, porque achei que significava dar 10% para a organização religiosa que estabelecer a regra. Mas a verdade é que, se você dá 10% ou mais do seu dinheiro para quem quer que tenha lhe dado sustento espiritual, para quem quer que o tenha inspirado, poderia ser uma igreja, um garçom, um motorista de táxi, alguém na rua, qualquer pessoa, está abrindo seu coração para receber. Dar está ligado às suas crenças do, veja bem, quando as pessoas não dão, estão partindo de uma mentalidade de escassez. Elas acham que só há aquele dinheiro disponível e se apegam a ele. Mas quando você dá, envia um sinal para sua própria mente de que você tem mais do que o suficiente. Então, entra em ação este princípio kármico. Quando você dá, de alguma forma ou maneira, o universo lhe dará 10 vezes mais. A única ressalva que eu faria é que, se você não acredita em dar, poderá realmente interromper o processo. Se, por exemplo, quiser provar que estou errado dizendo o Joe Vitale falou sobre dar, portanto darei $10 a esta pessoa e procurarei por $100, mas não acredito que eles virão, então provavelmente não virão. Porque se trata de livre-arbítrio e seu sistema de crenças pode interromper os princípios universais. Recomendo que examine suas crenças em relação a dar. Para mim, dar é ótimo. O que é outro segredo para atrair milhões? Quando você se sente bem, começa a atrair pessoas,
coisas e oportunidades que podem ajudá-lo a ganhar mais dinheiro. Mais uma vez, dar é essencial para atrair dinheiro. Os milionários despertos andam com gratidão, Peter. Eu sei que você fala muito sobre gratidão e ser grato por tudo que tem para obter mais em sua vida. Fala sobre esse assunto em quase todos os seus livros. Pode explicar por um momento a, por assim dizer, atitude de gratidão? Joe, bem, esse é outro segredo para atrair dinheiro. Quando você se sente grato pelo que já tem, pode querer mais, mas, se olhar ao redor e disser sou grato por este programa de áudio, sou grato por este livro, sou grato por tudo que tenho na minha vida agora, e for sincero, mudará a sua situação de vida e emitirá uma energia diferente, uma energia de gratidão. Essa energia atrairá mais pessoas, lugares, coisas e momentos que serão ainda melhores do que os que você tem. Tudo isso se baseará na gratidão, no amor, no respeito e no apreço. A gratidão é uma ferramenta poderosa para você se tornar um milionário desperto e, de fato, os milionários andam pelo planeta com gratidão porque sabem que estão vivendo um milagre. É um milagre estar vivo. Então, sim, a gratidão é muito, muito profunda. Milionário ou bilionário desperto? Seu patamar financeiro, Peter, falamos a respeito um pouco antes, mas quero voltar às diferenças entre os padrões de pensamento do milionário desperto e do bilionário desperto. Como isso funciona? Como alguém se torna um Bill Gates versus alguém com uma bela renda na faixa dos 7 dígitos? Joe, essa é uma boa pergunta. O que você tem que fazer é elevar seu nível de merecimento. Todos têm dentro de si um padrão de riqueza. Neste momento, provavelmente parece possível você se tornar um milionário, mas não um bilionário. Por quê? Provavelmente a diferença é interna. Em determinado momento, quando eu ganhava salário mínimo e fazia biscates, meu patamar de riqueza e nível de merecimento diziam que isso era tudo que eu podia e merecia ter. Certamente eu queria mais. Podia até mesmo ter a intenção de possuir mais, mas, como meu sistema de crenças dizia que isso era tudo que eu podia ter, era tudo que eu tinha. Acho que cada um tem que respirar profundamente e dizer, no que acredito sobre o dinheiro? No que acredito sobre o que mereço? Talvez você até mesmo precise ir mais longe e se perguntar mentalmente, se eu tivesse $1 bilhão, como minha vida seria? Meu palpite é que o medo surgiria. Provavelmente você pensaria, eu teria uma corporação gigantesca, precisaria de um monte de contadores, teria que pagar muitos impostos e, subitamente, ser multibilionário se tornaria desagradável. Você precisa examinar todos esses pensamentos e essas crenças que surgem com a imagem. Purifique-os dizendo coisas como bem, se eu tivesse uma corporação, contrataria as pessoas certas para cuidar dela. Se tivesse problemas com impostos, contrataria advogados empresariais e tributaristas para cuidar deles. Quando você anula a negatividade e as crenças sobre se tornar multibilionário, pode ir nessa direção. O que fez foi elevar seu nível de merecimento, seu patamar. Espiritual versus material, Peter. Na comunidade espiritual, fala-se muito em simplicidade, em simplificar a vida. Coisas como carros e casas. Não deveríamos desejá-las. Há algo de errado nisso. Em sua opinião, é certo desejar bens materiais? Joe, totalmente. Na verdade, em meu modo de ver, espiritual e material são dois lados da mesma moeda. Qualquer pessoa que desaprove dinheiro, carros, casas ou grande riqueza está partindo de uma visão farisaica de que o mundo tem que operar no que ela determina que é um lugar espiritual. Quem pode dizer que um carro não é espiritual? Eu realmente acredito que as pessoas equilibradas integram o espiritual e o material. Acho que não há nada de errado em ter carros ou casas. Acho que o único problema poderia ser alguém ir longe demais em uma viagem do ego e estabelecer intenções baseadas nele. Falo sobre isso em O Curso do Despertar e em meu programa Miracles Coaching. Em resumo, se eu quisesse ter a maior coleção de carros do mundo, provavelmente estaria partindo do ego. Mas, se ocasionalmente vejo um carro que alegra meu coração, me faz saltitar e me sentir bem por estar vivo,
se isso parece vir da minha intuição ou de uma cutucada interna, dizendo, seria maravilhoso ter um, penso que provavelmente fui guiado pelo divino. Quem além de mim pode dizer que isso é verdade para mim ou não? Esse seria um julgamento farisaico. Como eu disse, o espiritual e o material são a mesma coisa. Os milionários despertos nunca param de crescer. Peter, obrigado, Joe. Tenho mais algumas perguntas antes de terminarmos. Uma importante vem à minha mente. Parece que quanto mais ricos meus amigos são, mais eles se instruem, leem livros, ouvem fitas etc. Só estou curioso. O que você pensa sobre isso? Quero dizer, você obviamente é muito rico, mas ainda lê livros e vai a seminários. Quanto a educação é importante para dar continuidade a esse processo? Joe, puxa, essa é uma ótima observação, porque ainda estou aprendendo e crescendo. Sim, leio livros. A Amazon é meu local de compras favorito e sempre compro livros novos sobre marketing, psicologia, sucesso e atitude mental. Continuo a crescer, aprender e me expandir. Vou a seminários de outras pessoas. Certa vez, um amigo disse que todos os gurus da autoajuda compram materiais de outros gurus. Por quê? Porque todos nós estamos crescendo e seguindo em frente. Acho que, se você quiser dar grandes saltos em sua vida para se tornar um milionário ou um bilionário desperto, é essencial que continue a crescer e se expandir por meio de livros, programas de áudio, treinamento e seminários. Acho tudo isso essencial. Peter, para terminar, há algo mais que você gostaria de dizer sobre se tornar um milionário desperto, ou outra coisa? Ouse algo que vale a pena, Joe, sabe, em meu cartão de visita, cito um provérbio latino do século XVI, Audia liquid dignum, que significa ouse algo que vale a pena. Eu gostaria de desafiar todos os que lerem este livro a estabelecer a intenção de se tornarem milionários ou multimilionários, ou ainda, se eles se sentirem à vontade com isso, bilionários. Desafio-os a começar a agir para que isso aconteça. Desafio-os a trabalhar em si mesmos e em suas próprias crenças. A criar ou encontrar um sistema de apoio, porque acho que ter alguém para encorajá-lo e mantê-lo responsável é outro ingrediente-chave para se tornar um milionário desperto. Desafio as pessoas a perceberem que o que elas querem é ser felizes. Elas podem ser felizes agora, perseguindo os milhões que desejam. Desafio todos a fazer algo que vale a pena. Peter, Joe, se as pessoas quiserem entrar em contato com você ou assinar sua newsletter, o que devem fazer? Joe, meu website principal é www.joevitali.com e meu programa Miracles Coach está em www.miraclescoaching.com. Peter, foi uma honra e um prazer estar com você, Joe. Obrigado por partilhar sua sabedoria conosco. Joe, eu é que lhe agradeço, Peter, e boa sorte a todos vocês. Peter, agradeço a todos os leitores aqui por se juntarem a nós. Um apelido de Joe Vitale, que significa literalmente Senhor Fogo. M da T.